Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, profissional de engenharia, estudante de engenharia, ou pessoa curiosa que caiu nesse vídeo querendo entender sobre pavimento e sobre pavimentação. Esse é um mini curso composto por 4 módulos que vai tratar sobre avaliação estrutural de pavimentos. A gente vai começar com uma contextualização sobre a gerência de pavimentos e a avaliação estrutural e vai caminhar pelo assunto ao longo dos 4 módulos até a exploração dos softwares disponíveis para a realização de retroanálise e obtenção de módulos de resiliência sem destruir o pavimento, que é o foco aqui do nosso mini curso. Começando por um contexto da gerência de pavimentos e onde a avaliação estrutural se enquadra dentro desse contexto mais amplo da gerência, trouxe aqui para ilustrar uma rede de pavimentos, uma rede de infraestruturas de transporte, rodoviário no nosso caso, que é estadual, mas independente do nível que a gente se refira, se do municipal, se de uma instância maior, regional, até mesmo federal. Quando eu tenho uma rede de pavimentos, eu preciso analisar e cuidar dessa rede, fazer a manutenção dessa rede, pensando e focando no contexto da rede, porque essa rede ela vai trabalhar encadeada e eu preciso decidir os investimentos, para onde vão os investimentos em melhoria nessa rede, tendo um olhar mais global de todas as infraestruturas que compõem essa rede. E esse meu olhar mais global para entender qual infraestrutura carece de mais ou menos investimento, numa urgência maior ou menor, essas informações que vão me permitir ter essa racionalização e essa análise de investimento vai ser permitida pela avaliação desses pavimentos, pelo monitoramento desses pavimentos. Eu vou monitorar esses pavimentos e monitorar pavimentos com uma frequência estabelecida, executar ensaios nesse pavimento, seja para verificar a condição da superfície, quando eu estou me referindo a uma avaliação funcional, ou a integridade, a resistência dessa estrutura, quando eu me refiro à avaliação estrutural, eu preciso executar esses ensaios, esses testes com certa frequência para que eu acompanhe como é que a minha infraestrutura, como é que as minhas vias que compõem essa rede estão evoluindo, como é que o dano nessas vias, nessas infraestruturas está evoluindo, como que a necessidade de intervenção, de manutenção na minha rede está evoluindo para que eu decida para onde vão os meus investimentos. Nesse monitoramento, eu executo esses ensaios com o objetivo tanto de verificar se os meus pavimentos eles atendem critérios de regulação, e um exemplo muito prático e muito presente atualmente no ano de 2025, né, quando a gente está aqui conversando. Um exemplo muito prático dessa necessidade da execução de ensaios no pavimento para atestar que o pavimento está enquadrado ali em requisitos de qualidade são as concessões rodoviárias, onde anualmente os órgãos concessionados precisam emitir pareceres demonstrando que os pavimentos dentro da sua rede concessionada, eles estão atendendo os requisitos. Mas os ensaios que eu faço, esse acompanhamento que eu faço, também tem o objetivo de verificar a integridade e segurança da minha via. O foco nos transportes, a gente sempre tem que ter esse foco muito presente na segurança da operação. E esses ensaios, essas avaliações rotineiras, elas nos permitem também ter dados, ter informações para analisar o quão segura e o quão íntegra está ali a minha estrutura, está a minha rodovia. Esses ensaios, como eu mencionei, eles podem estar englobados aí numa lógica de avaliação funcional ou estrutural. Quando a gente se refere à avaliação funcional, a gente está falando desses ensaios, dessas avaliações, desses testes, desse monitoramento da parte superficial do pavimento, aquilo que a gente está ali, está vendo, está olhando. A gente está falando da capa de rolamento, dos defeitos nessa capa. De modo mais geral, a avaliação funcional consiste da verificação da macrotextura, do atrito e também se existem defeitos, se existem panelas, se existe remendo, se existe trincamento.
E quando a gente se refere à avaliação estrutural, a gente está tentando verificar a integridade da estrutura, a capacidade de resistência da estrutura, e isso é feito geralmente a partir de ensaios deflectométricos que medem a deflexão que o pavimento apresenta quando eu aplico uma determinada carga nele. E esses ensaios deflectométricos, né, essas avaliações estruturais, elas também fornecem dados que nos permitem obter as propriedades dos materiais dessas camadas. E é esse último ponto que será o foco dos nossos 4 módulos de todo o nosso minicurso. É como executar uma avaliação estrutural para que dos resultados advindos dessa avaliação nós consigamos converter esses números, esses valores de deflexão, que é o que a gente vai trabalhar aqui, em propriedade do material de cada camada, em módulo de cada camada, para poder utilizar e empregar isso em tomada de decisão, de solução de manutenção ou de reabilitação, se eu vou fazer um reforço, se eu preciso construir, se eu vou aplicar uma fresagem ou um recapeamento. Essas decisões, elas vão vir de análises que vão ter dentro delas o estudo, a observância desses valores de módulo para comparar aí com o que seria o módulo de referência desse mesmo material íntegro, novo, e ver, não, esse mesmo material já esgotou a vida, eu tenho que trocar, eu tenho que reforçar. Então, esse é o nosso objetivo. Começando agora a focar mais na avaliação estrutural, nós temos 2 principais classificações para esses métodos de avaliação estrutural, que seriam os métodos destrutivos e os métodos não destrutivos. E o nome já dá uma certa indicação de como é que esses métodos eles vão funcionar na hora de fazer a avaliação da estrutura. A avaliação destrutiva vai envolver aí a demolição de alguma parte do pavimento, por menor que seja. Geralmente, como nessa primeira figura que eu trouxe aqui, a abertura de poços de inspeção, você vai ter que demolir ali um pedaço do pavimento para ter acesso às camadas inferiores, seja para coletar material ou para alcançar a superfície, ali, a interface, o topo de alguma camada, para, por exemplo, realizar um ensaio de placa, um ensaio de carga, por exemplo, um teste de carga. Então, vão existir situações em que será necessária a aplicação da avaliação destrutiva. Porém, essa destruição do pavimento faz aí com que se crie, talvez, a maior desvantagem desse tipo de método, que é o nível de impacto nas operações do pavimento. Imagine que, se eu tenho que demolir uma parte do pavimento para fazer as minhas operações ali, seja de coleta de material, seja para executar algum outro tipo de teste, o tempo que eu vou levar entre abrir esse pavimento, fazer a minha coleta de dados, né, o meu processamento ali, recompor esse pavimento, esperar que ele fique apto a receber o tráfego novamente e abrir esse pavimento ao tráfego, entre o começo desse processo e o final, eu tive grande impacto nas operações desse meu pavimento. Dando um exemplo que é bem contundente, se eu tenho um aeroporto, pavimento aeroportuário, e eu preciso executar uma avaliação estrutural na pista de pouso e decolagem, e esse aeroporto tem apenas uma pista, dependendo da posição na pista aonde eu preciso fazer essa intervenção, eu vou precisar fechar completamente o aeroporto por um dia ou mais. E isso se converte num grande impacto nas operações. Isso é altamente indesejável, seja para pavimentos aeroportuários, seja para pavimentos rodoviários, impacto nas operações. Nós precisamos dessas operações fluindo e acontecendo normalmente, sem impactos, sem intervenientes. E a avaliação destrutiva, ela não colabora muito nesse aspecto. Óbvio, se eu preciso coletar material, eu não vou ter outra forma de avaliar essa estrutura que não com método destrutivo. Mas, tirando esses casos onde eu preciso, de alguma forma, acessar o interior da estrutura, sempre será preferível a execução de uma avaliação não destrutiva. E a avaliação não destrutiva, como o nome propõe, não exige não envolve nenhum nível, nenhum tipo de demolição do pavimento, nenhuma abertura do pavimento. Eu vou ter métodos que vão interagir com o pavimento apenas ali na superfície e
depois dessa passagem dos meus equipamentos, o pavimento está no ponto para ser aberto e liberado de novo ao tráfego, e nisso eu tenho baixíssimo nível de impacto nas operações. Então, talvez essa seja a maior vantagem dos métodos não destrutivos de avaliação estrutural em pavimentos tanto aeroportuários quanto rodoviários. É esse baixo impacto nas operações do pavimento, já que eu não preciso gastar muito tempo abrindo, recompondo, esperando estar de novo apto a receber tráfego. Uma outra característica também que é muito vantajosa desses métodos é a rapidez na aquisição de dados. Eu tenho o meu equipamento, posiciono ele sobre o pavimento e dou início à minha aquisição de dados rapidamente. Eu faço uma série de levantamentos FWD, rapidamente eu faço minha série de leituras em Viga Benkelman, comparando com se eu tivesse de fazer uma intervenção destrutiva no pavimento. E essa rapidez na aquisição dos dados é uma grande vantagem também dessas metodologias não destrutivas. E existem diferentes formas de realizar essas avaliações não destrutivas. Eu trouxe aqui 3, né? Leitura com Viga Benkelman, que é deflectométrico, o FWD, Falling Weight Deflectometer, que também é deflectométrico. O GPR eu trouxe aqui, não é deflectométrico, mas ele vai ser muito útil na investigação da composição estrutural, na espessura das camadas. Mas a gente tem diversas outras formas. Eu trouxe essas 3 não destrutivas como exemplo, por serem as que estão mais no dia a dia da avaliação estrutural de pavimentos, tanto aeroportuários quanto rodoviários. E dentro da avaliação estrutural, nós vamos começar agora a focar nesses métodos deflectométricos, principalmente FWD e HWD, de aquisição de dados, né? Os testes deflectométricos de avaliação de pavimento. Nós temos aqui alguns métodos de levantamento deflectométrico, né? Avaliação estrutural por método deflectométrico. Apenas alguns, não temos todos, temos muitos outros métodos. Trouxe aqui para destacar o principal deles, já foi o mais utilizado. Hoje você deu espaço para outras metodologias, que no caso era a Viga Benkelman, foi o pioneiro, o método pioneiro de levantamento deflectométrico. Tinha um aparato relativamente simples, era um caminhão carregado ali com um carregamento padrão, um braço de alavanca interfixo e os operadores para poder fazer esse aparato funcionar, esse conjunto funcionar. Consideravelmente simples, nada altamente tecnológico, mas funcionou muito bem por um bom período de tempo, mas conforme a técnica e o estado da prática desenvolveu, foram necessárias a aplicação e desenvolvimento de outras metodologias, como é o caso dos equipamentos de deflexão por impulso, que são esses outros 3 equipamentos que estão representados aqui, o LWD, Light Weight Deflectometer, FWD, Falling Weight Deflectometer, e HWD, Heavy Weight Deflectometer. 3 equipamentos que aplicam a carga por impulso. Você tem um conjunto de carga que é suspenso e solto para que ele caia em queda livre e transfira essa carga para o pavimento. Esse método de aplicação de carga, né, por impulso, é o método que melhor representa a passagem de uma carga de roda em movimento, né, pelo tempo do pulso que é aplicado. Hoje são os principais métodos, FWD e HWD principalmente. O LWD é um equipamento simples, é um equipamento pequenininho, mas atualmente, justamente por ser pequeno, aplicar cargas baixas, ele é principalmente utilizado no controle tecnológico de camadas, de execução de camadas, para liberar, na hora da execução, liberar a camada, pelo baixo nível de carregamento que ele aplica. Já o FWD e o HWD, que são esses equipamentos aí rebocados, que estão acoplados a um veículo, mas que não faz a medida, né, não faz a medida em movimento. Você leva o equipamento, estaciona ele num ponto. Nesse ponto, o peso vai ser suspenso, vai bater esse peso, vai gerar uma bacia de deflexão, que ao contrário, por exemplo, da Viga Benkelman, que lia deflexões pontuais, o LWD também, o FWD e o HWD já vão permitir a leitura
de bacias de deflexão, de um conjunto de deflexões que vão servir depois para que nós rodemos uma retroanálise, por exemplo. FWD e HWD são equipamentos basicamente iguais. A diferença entre eles vai estar ali no nível de carregamento que eles vão poder aplicar. FWD aplica aí 150 kN no máximo, por volta disso. E o HWD, perdão, já vai conseguir aplicar 300 kN. Então, essa diferença está basicamente no nível de carregamento que eles aplicam, mas a tecnologia, principalmente falando de FWD e HWD, é a mesma. Tratando sobre esses equipamentos, FWD ou HWD, que fazem o registro da bacia de deflexão. Essa bacia de deflexão vai ser o produto importante para nós no processo de retroanálise. Como é que isso acontece? No momento da leitura, esse conjunto aqui, essa régua que tem cada pontinha dessa, isso aqui é um sensor, um deflectômetro, é um geofone. Isso aqui, esse aparato todo, desce até encostar na superfície do pavimento, até alcançar a superfície do pavimento. Essa placa aqui também desce tudo junto. Aqui em cima eu tenho um conjunto de pesos, né, uma massa, um peso batente. Esse peso vai ser suspenso, solto em queda livre, vai bater e transmitir essa carga para o pavimento por meio dessa placa que está aqui embaixo. No que essa placa transferiu o carregamento, vai se criar, aqui estaria essa placa, né? O peso bate aqui. No momento dessa aplicação de carga, eu tenho uma deflexão maior exatamente embaixo do ponto de aplicação de carga, e essa deflexão ela diminui conforme eu me afasto. E como eu tenho essa série de sensores aqui, eu vou ter o registro de toda essa bacia de deflexão. Se eu aplico uma carga menor, que seria essa linha azul, eu vou ter deflexões menores. Se eu aplico cargas maiores, conforme eu desço aqui no gráfico, essa curva lilazinha aqui, por exemplo, quando eu tenho cargas maiores, eu vou ter deflexões maiores, e isso vai acontecer, de modo geral, para todas as deflexões. Eu tenho o que a gente chama de D0, que é a deflexão 0 a 0 centímetros de distância, né, exatamente no ponto de aplicação de carga, e tenho outras deflexões, e conforme eu me distancio do ponto de aplicação, eu vou ter D20, a deflexão a 20 centímetros, D30, D45 e assim sucessivamente. Nessas bacias de deflexão, existem alguns detalhes que a gente precisa observar sempre que estivermos tratando mesmo analisando conjuntos de dados, tratando conjuntos de dados de bacias deflectométricas, que são erros que podem acontecer em bacias. Esse comportamento que está ilustrado aqui é o comportamento básico, né, padrão de uma bacia deflectométrica. Ela pode ser ter uma ponta menos aguçada, digamos assim, pode ser menos pontudo se eu tenho uma estrutura mais rígida, vai ser mais pontudo se eu tenho uma estrutura menos rígida, mas esse é o padrão. Deflexão maior embaixo do ponto de aplicação de carga, e essas deflexões vão diminuindo de certa forma até suave, conforme eu me afasto. O que seria, no momento das leituras, né, no momento da execução do ensaio, pode acontecer uma série de erros, né? Erros diferentes podem acontecer. Por exemplo, no momento que essa régua ela baixa no pavimento, um desses sensores ficar em cima de uma pedrinha, e no momento de bater o carregamento e fazer a leitura, eu ter ali algum tipo de erro nessa leitura registrada. Até por isso, também, no momento dos levantamentos deflectométricos, sempre que eu estaciono o equipamento para fazer a leitura de um novo ponto, a primeira batida é até desconsiderada, porque seria ali uma leitura de acomodação, justamente para garantir que todos os sensores, os geofones, vão estar em contato certinho com a superfície do pavimento, e etc. Então, esse é o perfil padrão de uma bacia de deflexão. Geralmente, a gente mede do ponto de aplicação, né, ali para a direita. Então, não estranhem se vocês verem por aí só metade dessa representação, porque a metade disso é o que é propriamente registrado pelos sensores que estão ali no pavimento, né? Se você for olhar, do ponto de aplicação da carga para lá, não tem mais nenhum sensor. Então, na prática, a gente registra metade dessa bacia.
Mas aqui nós temos uma representação dela completa, que seria só rebatendo essa parte que está para a direita para o outro lado. Um erro que pode ser percebido com frequência nessas bacias de deflexão, quando a gente está tratando conjuntos de dados, é o seguinte: nenhuma leitura pode ser maior do que D0. D0 é a leitura que está acontecendo exatamente no ponto de aplicação de carga, então não faz sentido que nenhuma das outras leituras seja maior que ela. Se isso acontecer, você tem um erro no seu levantamento. Então, você teria que bater de novo naquele ponto, fazer o levantamento daquele ponto novamente. Mas se você está no escritório, está com uma planilha e viu uma bacia desse tipo, esse ponto ele tem que ser descartado, porque essa bacia ela é uma bacia que contém ali um erro. Não faz sentido físico eu ter uma deflexão mais distante da aplicação de carga que tem um valor maior do que aquela leitura feita abaixo do ponto de aplicação de carga. Então, seria a primeira observância no momento que vocês estiverem tratando dados, ver se alguma deflexão é maior que D0. Se isso acontecer, descarta o ponto, porque essa bacia ela tem um erro. Um segundo erro seria eu ter um sensor que é mais distante do ponto de aplicação de carga, apresentando uma deflexão maior do que um sensor que está mais próximo do ponto de aplicação de carga. Se a gente observar aqui nesse nosso gráfico, na nossa figura, a cada novo sensor que eu me distancio, né, a cada sensor de distância do ponto de aplicação de carga, a minha deflexão ela diminui. Eu tinha D0, maior deflexão. Quando eu passei para o sensor seguinte, a deflexão diminuiu. Fui para o seguinte, diminuiu mais. E assim até chegar no último. Esse é o padrão observado nas bacias de deflexão. Se você tiver uma bacia de deflexão onde um sensor mais distante tem uma deflexão maior do que um sensor que está mais próximo, essa bacia também contém erro. Se você tiver como levantar isso novamente, faz o levantamento do ponto, senão descarta o ponto da sua planilha de dados, porque essa bacia ela contém um erro e não vai poder ser utilizada. E um terceiro erro, esse é um pouco mais complexo de rastrear, seria eu ter uma mudança nessa deflexão entre dois sensores consecutivos que seja uma distância uma mudança muito abrupta. Eu tenho ali um valor e no sensor seguinte eu tenho um exemplo, um valor 5 vezes menor, 10 vezes menor, chutando. Se essa redução de valor for muito abrupta, eu tiver ali uma mudança de declividade, né, nessa curva muito grande, seria uma bacia para ter atenção, se for possível até desconsiderá-la, seria interessante, porque há chances de, durante esse levantamento, ter acontecido algum erro. Então, o mais indicado seria a remoção desse ponto. Mais de uma vez até aqui, eu já fiz menção à retroanálise, ao processo de retroanálise, mas o que é, né, na prática, esse processo de retroanálise que eu mencionei. Até do termo em inglês, back calculation, dá uma ideia, né? Retroanálise seria esse processo de calcular de trás para frente o valor do módulo de resiliência. Como assim de trás para frente? Se eu tiver uma camada de material que eu conheço, a espessura da camada e o módulo do material que está ali, se eu aplicar nessa camada um carregamento que eu conheço a intensidade, eu vou saber o nível de deformação que eu vou observar. Então, o processo de retroanálise é esse cálculo de trás para frente do módulo. O que eu tenho? Eu tenho a espessura da camada, eu conheço a espessura da camada, até sei que material tem, mas não sei qual é o módulo, e conheço o carregamento que eu apliquei e a deflexão que eu li. Então, nessa equação, só ficou faltando o valor do módulo, que é o que eu calculo de trás para frente. Esse é o processo de retroanálise, de retrocálculo dos meus módulos. E nesse processo, a bacia de deflexão é um dado de entrada muito importante. Eu preciso fazer um levantamento adequado, com cargas adequadas, e um registro de deflexões adequados, para eu ter uma boa bacia de deflexão. Mas eu tenho outros dados de entrada, tenho outros inputs que são tão importantes quanto a bacia de deflexão, que seria o conhecimento da estrutura. Eu preciso ter um bom conhecimento da estrutura para que eu tenha êxito no meu processo de retroanálise. E o que seria esse conhecimento da estrutura? Seria os materiais que estão ali. Óbvio, eu não sei exatamente qual é o módulo,
mas eu preciso ter ideia de qual material está ali para eu conseguir partir de algum ponto nesse processo de cálculo. Então, eu preciso conhecer os materiais que estão ali e também preciso conhecer com exatidão a espessura das camadas. Isso é fundamental. A espessura das camadas é fundamental para que eu chegue no final do processo de retroanálise e encontre módulos que sejam condizentes com a realidade dos materiais que estão ali no pavimento. Nesse processo de obter essas características da estrutura, os materiais e as espessuras, eu trouxe aqui os dois principais métodos de obtenção desses dados, que seriam a execução de sondagens ou de abertura de poços no pavimento, para que eu consiga ver a estratificação da estrutura, medir a espessura e, principalmente, saber quais são os materiais que estão ali compondo. Mas eu também posso fazer essa composição estrutural usando o dado de georradar, que eu mostrei em alguns slides antes, que seria, né, o GPR, georradar, que consiste num equipamento que emite ondas. Essas ondas elas vão refletindo conforme elas encontram obstáculos no pavimento, ou elas mudam o padrão de reflexão quando elas mudam de meio. Quando ela muda de camada, muda o material, muda o meio de reflexão, né, para aquela onda ali. E ela é refletida com um padrão diferente, e na recomposição da imagem dessas ondas refletidas, você consegue fazer essa diferenciação do que seriam as camadas do pavimento. Né? Então, seriam aí duas formas de obter esses dados que também são muito importantes no processo de retroanálise, que são esses detalhes, que é o detalhamento da estrutura. E com isso, pessoal, a gente chega no final do nosso primeiro módulo. Apresentamos até aqui o processo de avaliação estrutural, as opções que estão à nossa disposição para realizar essa avaliação estrutural com foco na retroanálise, que é onde a gente vai chegar ao longo desse nosso mini curso. Então, esse primeiro módulo tinha esse objetivo de fazer essas apresentações dos métodos, dos detalhes importantes, quais métodos devem ser usados de forma que a gente consiga levantar dados que permitam a retroanálise. Então, esse foi um pouquinho do que a gente viu até aqui, foi o nosso objetivo cumprido. E agora a gente segue para o nosso segundo módulo, tratando com mais detalhes sobre essa aquisição de dados a serem utilizados no processo de retroanálise. Aguardo vocês lá e um abraço.